Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Hoje nós falaremos sobre ensaio de vedação. Mas antes da gente começar, dê aquele joinha para dar uma força para o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Vamos? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ensaio de vedação, mas aliás, o que é ensaio de vedação? Ensaio de vedação nada mais é do que um teste realizado para saber se o respirador ele se adequa à face do colaborador. Afinal, nem todos temos a mesma face, né? O mesmo contorno da face, de forma igual. Então, por isso precisa fazer o teste que nós chamamos de ensaio de vedação para ver se aquele respirador, né, ele se adequa ao formato do rosto do colaborador. Mas afinal, só existe um tipo de ensaio de vedação? Não. O ensaio de vedação ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Normalmente, nós fazemos um ensaio de vedação qualitativo, porque o custo é bem menor. Mas nada impede que seja feito o quantitativo. O qualitativo ele é feito por meio da sensibilidade do colaborador, porque é utilizado essências, então ele vai sentir o gosto, sabor ou vai ser irritante para ele. No caso do quantitativo, é feito por meio do equipamento. Então, é acoplado no equipamento, né? O respirador é acoplado na mangueira do equipamento e o equipamento faz a verificação da pressão, né? A quantidade de partículas e também da pressão interna, né? Do respirador e fora, ou seja, no ambiente. Agora que você já sabe os tipos de ensaios de vedação que existem, é importante você recordar os cuidados antes da aplicação do ensaio de vedação. Política de barbas, então o colaborador não pode estar com a barba por fazer, porque o respirador não vai entrar em contato direto com a pele e isso vai prejudicar a vedação. Alimentação, ele não pode ter se alimentado minutos antes de fazer o teste, porque ele vai estar sentindo aí no gosto da comida. Não pode ter chupado bala, mascando chiclete, nada disso. Fumar, nem pensar, então tem que estar pelo menos algumas horas sem fumar. Isso vai ajudar com que o organismo dele esteja limpo para que ele faça o teste, para que ele tenha a sensação para iniciar o teste do paladar bem melhor, ou seja, ele não vai estar com nenhum gostinho na boca, nenhum resquício de gosto no paladar. E isso também vai ajudar no ensaio de vedação. Então, fique atento. Hoje nós vamos falar mais sobre o ensaio qualitativo, então os passo a passos. E vamos explicar também um pouquinho do quantitativo, porque o quantitativo é mais o equipamento, não tem muita interação de nós, né? Nós, assim, examinadores, ou seja, a pessoa que está acompanhando o ensaio propriamente dito. O ensaio, vamos falar do ensaio qualitativo. Então, primeiro a gente vai ter que ver a essência. Que legal, né? Aquele cheirinho de pão de manhã cedo é essência, mas não é o caso aqui. Então, nós temos algum tipo de essências que são usados para o ensaio de vedação qualitativo, que é o Bitrex, tem um gosto extremamente amargo. Tem o óleo de banana, que é somente para filtros químicos, e tem o odorzinho de banana mesmo. Tem a sacarina, que é extremamente doce, então para aqueles formigões de plantão é extremamente doce mesmo. E tem os irritantes, que é uma fumacinha, também usado somente para filtro P3. E ela é irritante aos olhos, então não é muito legal. O que é mais utilizado no mercado é o Bitrex e a sacarina. Então, como é que funciona? Nós compramos esse kit, então o kit está disposto. Vocês têm algumas lojas de site ou lojas físicas que vocês podem adquirir. O kit chama Kit Fit Test. O que vem nesse kit? Vem um capuz, que é para você colocar o colaborador, né? O colaborador vai vestir o capuz. Tem as soluções, então vem os frasquinhos com solução. Então vem com solução concentrada e solução diluída. Por que solução concentrada e solução diluída? Porque assim, a solução diluída você vai fazer o teste do paladar, que é um pré-teste, ele é antes do ensaio de vedação. E com a solução concentrada é o que você vai fazer, propriamente dito, o ensaio de vedação. Não é padrão você fazer a higienização do capuz a cada teste. Normalmente você testa um grupo de colaboradores e depois você faz a higienização. Mas como nós estamos na pandemia, recomenda-se que você faça a higienização a cada
cada final de teste. Antes de fazer o ensaio de vedação, é preciso fazer o teste do paladar. Aí você deve estar se perguntando, mas por que precisa fazer o teste do paladar? O teste do paladar, ele vai te ajudar a saber se o colaborador ele é sensível àquela essência que você vai utilizar ou não. Imagina que você já vai fazer um ensaio de vedação e usa uma essência que o colaborador não tem sensibilidade. Você vai se matar lá de borrifar a essência, o colaborador não vai sentir nada, por mais que o respirador não esteja vedando. Então, o teste de paladar é justamente para te ajudar nisso. Então, como é que funciona o teste de paladar? O colaborador ele não usa respirador nesse teste, tá? Você coloca o capuz, claro que você precisa explicar para o colaborador a finalidade do teste. Então, tanto do teste do paladar quanto do ensaio de vedação, você explica para o colaborador que não é ele que está sendo testado, não existe o certo e o errado, você está testando o respirador. Então, o que você faz? Pede para o colaborador, ele vai estar sem o respirador, você coloca o capuz no colaborador e vai borrifar a solução diluída, ou seja, aquela essência diluída. Você borrifa quantas vezes? Tem uma quantidade? Tem. Naquele manual de proteção respiratória da Fundacentro, ele fala que você tem que borrifar 10 vezes. O procedimento, ele pode ser repetido? Pode ser repetido por no máximo 3 vezes, não mais do que isso. Se o colaborador fez o procedimento uma vez, fez o procedimento 2, fez o procedimento 3 vezes, na terceira vez, se ele não sentiu o gosto, você vai ter que trocar a essência, porque significa que ele não é sensível àquela solução que você está borrifando, tá? E é importante você contar a quantidade de borrifadas que você está fazendo. Por quê? Primeiro que você tem que saber a quantidade, porque é 10 borrifadas, e essa quantidade, até ele sentir o gosto, é importante porque você vai usar essa mesma quantidade durante o ensaio de vedação, que é com a solução concentrada, tá? Legal! E assim, quanto tempo da borrifação? De 1 minuto, né? Entre as borrifações, 1 minuto. Então, tenha isso em mente, não precisa ser exato, mas aproximadamente. Legal, fiz o teste do paladar no colaborador, ele ficou lá sentindo aquele gostinho doce da sacarina. E aí? Já posso fazer o ensaio de vedação? Não, porque ele ainda está sentindo o gosto. Opa! Então o que você faz? Pede para o colaborador ir lá lavar a boca. E ingerir água, bastante água, até sair aquele gosto. Por quê? Porque ele está com o gosto ainda do teste do paladar e ele não pode estar com esse gosto quando você fazer o ensaio de vedação. Então, pede para ele ingerir bastante água. Quando ele não estiver mais sentindo gosto nenhum, aí sim ele retorna para a sala para você aí verdadeiramente fazer o ensaio de vedação no colaborador. Agora vamos iniciar o teste. Lembre-se, a quantidade de borrifadas de referência que você já viu lá no teste do paladar, que foi quando o colaborador sentiu o gosto, isso é muito importante, porque você vai precisar usar. Apesar de que essas são só as quantidades de borrifadas de referência. Você precisa borrifar 10 vezes, que é o que exige a norma da Fundacentro. Agora vamos seguir cada um dos passos. Para um ensaio de vedação, ou teste de vedação, como alguns chamam, o que você vai fazer? Vai pedir para o colaborador para ele colocar todos os EPIs que ele usa na rotina dele de trabalho. Por quê? Não adianta nada ele só colocar o respirador. Imagina que ele usa óculos de proteção e protetor auricular tipo abafador. Ah, o óculos incomoda, o óculos fica meio torto, você percebe que quando ele está respirando está embaçando o óculos, significa que está saindo ar por algum lugar. E pode ali também entrar o contaminante. Então, o ideal é que quando ele vai fazer um ensaio de vedação, ele esteja com todos os EPIs que ele usa na rotina de trabalho. Para você ver também se os equipamentos, eles se acoplam de forma correta, né? São compatíveis no uso da rotina dele de trabalho. Maravilha! O colaborador colocou todos os EPIs, ajustou o respirador na face. Se ele precisar de ajuda, você pode ajudá-lo? Pode, não tem problema nenhum ajudar ele a fazer o ajuste do respirador no rosto. E aí, você informa o colaborador, fala para ele assim: amigo, na hora que a gente começar a fazer o teste, você sentiu algum gosto, você levanta a sua mão. Pode ser a mão direita, a mão esquerda, mas pede para ele sinalizar para você que ele está sentindo alguma coisa. Então, beleza, colocamos o capuz nele e agora nós vamos usar a solução concentrada para fazer um ensaio de vedação. Então, para começar, você pede para ele fazer o seguinte: ele vai estar com o respirador.
e com capuz. Você fala para ele assim, olha, abra levemente a boca e coloque um pouquinho só a língua para fora. Isso é para facilitar, para ver se realmente está vazando, né? Se a máscara está realmente bem acoplada ou não e se ele vai sentir o gosto ou não. E aí você pede para ele respirar normalmente. Fala, ó, beleza, respira normalmente. Depois você fala para ele, ó, respira rapidamente. Né? Tipo respiração cachorrinho que a gente fala. Depois você pode dar um texto para ele ler ou então pedir para ele contar. Não tem problema. Ou ler um texto, ou pedir para contar uma história, falar um pouco da vida dele, ou mesmo contar até 25. Você escolhe. Pede para ele mexer a cabeça. Por que mexer a cabeça? Mexe a cabeça para a direita e para a esquerda, para ver se o respirador continua no lugar, porque ele tem que ficar bem acoplado. Pede para mexer para frente e para trás, para ver se realmente está bem ajustado o respirador, se ele não sente nenhum gosto nesse momento. Pede para ele andar lá dentro da sala onde você está fazendo o teste, ou caminhar rapidamente para aumentar o batimento cardíaco dele, para ver se realmente não está entrando ali nenhum odorzinho na máscara dele, se ele não sente nenhum sabor. E depois você pede para ele, ó, maravilha, você foi excelente, agora volte, né, fique na mesma posição e respire normalmente. E aí você pergunta para o colaborador se ele sentiu algum odor ou não. Ele não sentiu nada? Não sentiu nenhum odor? Maravilha, teste aprovado. Ah, o colaborador em alguma das etapas falou, olha, eu senti um gostinho muito doce ou muito amargo. Teste reprovado. Reprovou o teste, e aí, o que eu faço? Você pode repetir o teste, então tira o capuz, limpa o respirador, limpa o capuz, vai lá, pede para o colaborador beber bastante água, tudo, lavar a boca, ajusta novamente o respirador no colaborador e refaz o teste. Não deu certo, foi reprovado de novo, escolhe um outro respirador e começa o teste tudo novamente. É importante você lembrar de registrar o ensaio de vedação. E lembre-se, o ensaio de vedação não é feito somente com o respirador. Você precisa dar opções de escolha para o colaborador, então não adianta testar só um. Por isso que é um teste demorado e tem um custo elevado. Apesar de ser um ensaio de vedação qualitativo, ainda assim você precisa testar vários respiradores e repetir o teste várias vezes. Então, isso onera um pouco o valor. Por isso que algumas empresas preferem não fazer o teste, mas ficam na irregularidade. Agora vamos dar uma olhadinha no ensaio de vedação, só que o quantitativo. O quantitativo, ele é feito com equipamento. Então, eu coloquei uma foto aqui para vocês. Então, o equipamento, ele é acoplado diretamente no respirador. Não há interferência do examinador. Então, ou seja, a pessoa que está lá, ela meramente aperta o botão do equipamento e o equipamento faz a verificação da quantidade. Ele vê a pressão interna e externa e a quantidade de partículas fora e dentro do respirador. E os dados ficam armazenados no próprio computador. Ainda assim, esses dados precisam ser salvos. Você precisa registrar e guardar esses dados para informações futuras. E além do que, essas informações vão servir de base para o seu PPR. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários? Deixem abaixo. Tem sugestão de novos temas? Opa, deixa aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.